Oi meninas, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Carol e aqui no canal eu falo sobre diversos assuntos do universo das maquiadoras que não sejam a técnica de maquiagem. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre posts que atraem e fidelizam clientes. Se você está assistindo esse vídeo é porque você sabe a importância das redes sociais no nosso trabalho. Eu já queria deixar claro que nós vamos falar basicamente sobre o Instagram nesse vídeo, que é a ferramenta que eu costumo utilizar mais para atrair as minhas clientes. É um fato hoje de que quem não tá na internet é como se não existisse. E quanto mais a gente é visto, mais a gente é lembrado. Só que é importante que a gente haja com sabedoria nas nossas redes sociais. Não adianta você ficar postando foto da mesma maquiagem naquele estilo triozinho no Instagram. Porque na primeira vez a cliente vai gostar, vai curtir, vai comentar. Na segunda vez já não é mais novidade. E na terceira vez ela já vai encher o saco. De novo essa foto, sabe? Então é importante que a gente poste com estratégia, de forma que a cliente não canse de olhar o nosso Instagram. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, para ajudar vocês, eu separei 3 tipos de post. O primeiro, que é para atrair novas clientes. O segundo tipo de post, que é para fidelizar as clientes que a gente já tem e também entreter elas. E a terceira, que é para a gente gerar mais confiança para as clientes e aumentar a nossa autoridade. Então, vamos lá! Mas antes de ir para o conteúdo, eu já queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrita e também deixar um like aqui no vídeo, porque eu não quero que você perca mais nenhum vídeo de conteúdo que eu traga e também isso vai me ajudar muito a crescer ainda mais o canal. Então, que tipo de post a gente faz para atrair clientes? E o post mais básico e também o mais óbvio, é claro, postar fotos dos nossos serviços, dos nossos atendimentos. Mas a gente tem que ter cuidado porque a gente não pode postar só isso, porque assim fica cansativo para o cliente que está ali vendo sempre a mesma coisa. Então a dica que eu dou é vocês separarem as fotos dos serviços que vocês mais gostaram, vocês vão postar esses no feed e durante o seu dia a dia de atendimento você vai estar sempre postando fotos das suas clientes nos stories. E é legal que você organize um destaque para cada tipo de procedimento que você faz. Ou seja, maquiagem, penteados, designer de sobrancelhas. Se você tiver os seus destaques todos organizados com os seus serviços, se a cliente entrar no seu perfil e quiser ver um pouquinho mais, quiser saber um pouquinho mais do serviço que você oferece, além das fotos do feed, ela vai poder procurar os destaques também. Outra coisa muito legal é vocês postarem fotos que geram bastante impacto. E geralmente essas fotos são fotos e vídeos de antes e depois. Eu sei que a gente tem o costume de postar sempre só os depois, as maquiagens já prontas, os penteados já prontos, mas é muito legal a gente conseguir fazer uma mídia, principalmente vídeo, mostrando o antes e depois, porque isso gera muito mais impacto para quem vê. E aí fica aquela coisa, meu Deus, olha só, a pessoa era dessa forma e ela deixou a pessoa deste jeito. Então para quem olha, fica uma coisa muito mais uau, sabe? Então é muito legal a gente gerar também conteúdo desse jeito. Mais um macete que é legal a gente utilizar é o feedback. Quando a gente tem uma profissional que a gente segue no Instagram, que a gente admira, a gente tem vontade de conhecer o serviço dela. Mas quando a gente conhece alguém que o serviço ficou bom e que essa pessoa indicou a gente, é a melhor forma da gente confiar nesse profissional. Então, uma pessoa da nossa confiança nos indicar é a melhor forma da gente trocar para um profissional diferente ou conhecer um profissional novo. Então, é muito importante a gente aproveitar os feedbacks que a gente recebe das clientes. Um exemplo é, uma cliente fez uma maquiagem com você, fez um design de sobrancelha com você e ela te enviou um feedback. Ou então você pediu um feedback para ela. Você vai printar o feedback dessa cliente, vai perguntar se ela se importaria de você estar postando nos stories ou no seu feed. Você vai postar, vai deixar um recadinho lá do tipo, feedback que a gente ama, fico muito feliz que você tenha gostado do meu trabalho, e você vai marcar essa pessoa. Por quê? Uma vez que você marca ela, se ela repostar, todos as pessoas que ela segue, as amigas dela, vão ver e podem se tornar suas futuras clientes.
porque elas vão pensar, poxa vida, essa pessoa que eu conheço foi lá e gostou, pode ser que eu goste do serviço dela também, ou seja, vai gerar mais confiança no seu trabalho. E até mesmo as pessoas que seguem você e daqui a pouco não conhecem o seu trabalho e ainda não foram até o seu estúdio, o seu salão de beleza, através desse feedback elas podem gerar uma confiança maior no seu trabalho. E quando elas precisarem do seu serviço, elas vão te procurar. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre posts para aquelas clientes que já vieram até o nosso espaço, que já conhecem o nosso serviço e elas estão lá nos seguindo. Elas já viram fotos das nossas maquiagens, elas já viram feedbacks, elas já experimentaram o nosso serviço. Mas agora é a hora da gente fidelizar elas, é a hora da gente entreter elas de alguma forma no nosso perfil para que ela fique e que ela consiga ter mais conexão com a gente ainda. E como a gente faz isso? A primeira coisa, e é uma coisa muito legal que a gente pode estar fazendo, é ensinando, dando pequenas dicas do dia a dia mesmo para elas. Eu vejo muitas maquiadoras com medo, muitas vezes, de ensinar esses pequenos truques e macetes para suas clientes, como se de alguma forma você ensinando isso, ela não fosse te procurar se ela precisasse de serviço. Mas eu já quero te adiantar que você não precisa ter medo disso, bem pelo contrário, uma vez que você ajuda ela, quando ela precisar do serviço de alguém, ela vai pensar primeiramente em ti. Então não tenha medo de ensinar pequenas coisas como ela pode higienizar os pincéis, como ela pode fazer um delineado gatinho, como ela pode fazer uma make mais simples para um evento menor que ela precisa ir. É muito legal a gente dar essas pequenas dicas no dia a dia para as clientes. Elas gostam de ver e a gente dessa forma vai criando uma conexão maior com elas também. Outra dica é a gente falar sobre os procedimentos que a gente faz, como eles funcionam. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês trabalharem também com serviços capilares, por exemplo, e você trabalhar com botox ou escova progressiva, você pode estar falando para sua cliente a diferença de cada um desses procedimentos, o porquê elas têm que fazer, quais as diferenças deles, qual é o mais indicado para elas. Geralmente, as clientes não sabem muito bem como funcionam cada um dos procedimentos e muitas vezes elas são até enganadas por outros profissionais. Então é muito legal a gente dar essas informações para elas. Elas gostam muito, ficam muito gratas e, mais uma vez, gera uma maior confiança no nosso trabalho. E outra dica muito legal é a gente dar ideias de produtos que elas possam comprar para usar no dia a dia. Exemplo, bases que elas podem usar no dia a dia com uma boa cobertura e baratinhas. Ou então, 3 produtos indispensáveis para elas usarem no dia a dia no cabelo. Indicar marcas, e aqui uma coisa muito legal é que caso você tenha à venda no salão, no estúdio de vocês, alguma marca de produto, você também já pode incluir e indicar para ela. Então, além de você estar indicando um produto, você também já pode casar e fazer uma venda. Então, fica a dica para você. Também quero deixar uma dica extra para vocês, que é o seguinte: cuidado com os reels que zombam das clientes. Eu vejo muitas profissionais fazendo ou então repostando memes, reels que de alguma forma ficam zombando das clientes, daquilo que elas perguntam, daquilo que elas fazem quando estão no nosso espaço. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente que é profissional, a gente olha, a gente se identifica, a gente acha engraçado, mas as clientes, elas não acham nada engraçado. E eu acho que é legal a gente ter um certo respeito com elas, porque afinal, tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que a gente conquista é porque a gente tem clientes que estão pagando pelo nosso serviço. Então eu acho que é muito importante a gente ter muito cuidado com esse tipo de reels, com esse tipo de meme, para a gente não estar em algum momento ofendendo as nossas clientes. E o terceiro tipo de post que eu quero falar para vocês é um tipo de post que gera autoridade e também confiança. Eu vejo muitas pessoas falarem que as clientes procuram elas para um evento mais cotidiano, mas quando elas têm algum evento mais especial, ou até mesmo quando elas vão se formar ou casar, elas acabam procurando outro profissional. E aí eu te pergunto o porquê. Por que essa cliente está procurando outra profissional e não você? Será que você está gerando confiança suficiente para ela? Ou será que ela está tendo que procurar isso em outra profissional? E é isso que a gente vai falar agora. Posts que podem te trazer mais autoridade. E eu começo dizendo com pequenas lições de técnica que a gente pode estar colocando no nosso Instagram,
para mostrar para as clientes que a gente realmente entende daquilo que a gente está falando. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você fez uma maquiagem em uma cliente, fotografou essa cliente e na hora de postar você vai explicar um pouquinho do porquê você utilizou a técnica que você utilizou. Exemplo, vamos supor que você está maquiando uma cliente que tem olhos muito próximos. E aí você vai falar na legenda dos seus stories ou do seu feed que, analisando a proporção de olhos dessa cliente e reconhecendo que os olhos delas eram muito próximos, você utilizou a técnica X, clareando o cantinho interno, e isso dá a impressão de que o olho dela está mais ampliado. Isso é uma técnica que a gente aprende em proporções de olhos, em visagismo. Só que a cliente, ela não sabe disso. Só que a partir do momento que você fala para ela, você está mostrando o quanto você domina a técnica daquilo que você faz. Você demonstra conhecimento e com certeza isso vai gerar muito mais confiança por parte dela no seu trabalho. Então é muito legal a gente demonstrar essas pequenas técnicas que a gente utiliza no dia a dia e mostrar o nosso conhecimento para a cliente. Claro que a gente não deve abusar muito disso, porque senão a gente parece a sabichona do Instagram. Não é isso que a gente quer. Mas em pequenas doses é legal porque ela vai reconhecendo que a gente realmente sabe daquilo que está falando. Outra coisa muito legal é a gente demonstrar que a gente está procurando se aperfeiçoar para atender melhor elas. Então, exemplo, toda vez que você fizer um curso, e hoje em dia você nem precisa pagar para fazer um, porque a gente vê profissionais famosos com muita experiência dando workshops de graça, muitas vezes na internet, e a gente consegue tirar proveito de muita coisa. Então é legal que você esteja sempre mostrando para elas que você está em busca de conhecimento, que você está se aperfeiçoando, e isso também é algo que vai gerando mais confiança nela. Assim como postar sobre cuidados que você tem de biossegurança, por exemplo, como o fato de higienizar e esterilizar as pinças entre uma cliente e outra, fazer posts falando sobre a importância de cuidar a validade das maquiagens e o que pode acontecer se a gente utilizar uma maquiagem vencida numa cliente. Então todas essas coisas são cotidianas pra gente, mas é importante que a gente mostre pra cliente o quanto a gente se importa com a saúde e com a segurança dela. Então isso são coisas que elevam muito a nossa autoridade. Gente, e esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês aproveitem muito tudo que eu disse aqui, coloquem em prática e que isso possa ajudar cada vez mais vocês a atraírem e fidelizarem cada vez mais clientes. Beijinhos!